Olá, eu sou Camila Agostini, do Departamento de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesse segundo vídeo, eu venho falar um pouco sobre os desafios da complexidade da prática arqueológica e como, na busca por superá-los, podemos expandir horizontes. E eu me refiro aqui aos estudos de cultura material e à abordagem de narrativas arqueológicas em disciplinas ainda na graduação. Eu vou comentar três desafios, três abordagens, três aspectos dentro dessa proposta. O primeiro deles é fazer ou pensar a arqueologia sem necessariamente toda a infraestrutura e logística que estamos acostumados e que é necessária, sem uma equipe necessariamente, às vezes até mesmo em voo solo. Isso é possível? O segundo é um questionamento que muitos colegas já vêm fazendo, inclusive em publicações, que é pensar que outros produtos possíveis podemos realizar como resultado de nossas práticas de pesquisa, além de artigos, teses, livros estritamente acadêmicos. Pensando aqui no alcance a públicos diversos, mas não só. Nesse sentido, esses vídeos talvez sejam também um exercício, ainda que experimental, de pensar se não em artigos, mas ensaios em formato audiovisual. E abaixo seguem algumas referências, sugestões de referências que ampararam o percurso para chegar a essa fala. O terceiro aspecto a ser abordado será como pensar o processo de construção das narrativas como parte do processo de construção do conhecimento no âmbito de uma pesquisa arqueológica. Isso é, um enfoque sobre o seu papel metodológico, algo que historiadores se debruçam e nos ensinam há muito tempo. Mas como pensar isso a partir do viés arqueológico da produção do conhecimento? Seguindo esse roteiro, começo com a pergunta: é possível o desenvolvimento da pesquisa arqueológica sem estruturas como laboratório para análise de materiais, sem equipe de pesquisa, equipamentos, financiamento, além de um projeto, é claro? Aqui eu me remeto a pesquisas no modo tradicional, que contam com escavações sistemáticas, seguidas das análises dos materiais então exumados nos trabalhos de campo. No caso, vale exemplificar com as apresentações públicas que colegas têm feito atualmente, como, por exemplo, as pesquisas que o Eduardo Neves, professor do MAI, da USP, vem compartilhando sobre a arqueologia amazônica, que coloca na mesa todo o aparato necessário para que ela aconteça, e o incrível campo das suas conquistas e saberes. Mas e quando você está, por diferentes razões, alijado dessas condições? É possível fazer arqueologia? Esse tipo de arqueologia? Definitivamente não. É possível pensar arqueologia? Acho que sim. E mais além até, sem medo de ser feliz. O trabalho solo ou com equipes e condições reduzidas começa a ser possível, particularmente quando a arqueologia investe na sua interface com o presente, que na verdade são muitas, como as muitas formas de práticas públicas, por exemplo, de educação, tendo o patrimônio como mediador, da chamada arqueologia pública, porque não em diálogo com a história pública, as diferentes formas de práticas colaborativas, ações educacionais, entre outras, junto a museus, áreas de conservação ambiental com visitação pública, o diálogo com as artes, as pesquisas que se aproximam ao passado recente e ao contemporâneo. Todas essas ações que nos lançam no mundo. Aí
eu menciono um vídeo que o antropólogo Daniel Miller divulgou recentemente, onde ele sugere como é possível fazer etnografia durante a quarentena, fazendo a gente lembrar que o mundo pode estar bem mais próximo do que a gente imagina. Um parêntese importante é que, em primeiro lugar, essas áreas de atuação não ocorrem apenas porque pesquisadores não têm condições de fazer escavações sistemáticas. Pelo amor de Deus, não ponham palavras na minha boca. São campos de atuação tão importantes e potentes quanto, é claro. Inclusive havendo crescido em importância do ponto de vista legal no âmbito da arqueologia por contrato. Apesar de todos os riscos legais que corremos todos no momento. Outra ressalva é que, sim, pesquisadores nessas áreas precisam de financiamento. O aparato de processamento para filmagens e entrevistas, por exemplo, um recurso muitas vezes bastante importante nessas áreas de atuação, não existe sem custo, sem gente para realizar, nem tempo para se processar. O fato de serem mais possíveis, por assim dizer, em momentos de Deus nos acuda, não significa dizer que são possíveis de qualquer maneira. Como dito no vídeo introdutório a essa sequência de 3 vídeos prometidos para esses tempos de quarentena, não estou falando aqui de gatos, rebimbocas e parafusetas, mas aquilo que eventualmente criamos ou expandimos a partir de ou apesar de situações de crise. Fecho parênteses. Muitos campos que podem ter como fim ou como meio a base empírica da cultura material podem ser realizados por poucas pessoas, às vezes até mesmo uma, sem depender de escavações. Se a arqueologia ganha terreno quando se aproxima do presente, no meu entendimento, ela também ganha espaço quando se aproxima do campo dos chamados estudos de cultura material. E aqui eu me remeto à frase boba que disse antes, sem medo de ser feliz. Ou, quem sabe, não deveria ser, não está na hora de revermos nossos territórios? Mas imagino que essa seja uma discussão espinhosa, política e burocrática, e eu deixo ela para os entendedores. Vamos para o segundo desafio. Que outros produtos podemos realizar para além de artigos, teses, livros, lidos geralmente apenas pelos especialistas? O conhecimento que produzimos não interessa a ninguém mais ou nós não estamos nos dedicando a fazer chegar a outras pessoas, além de tudo que já fazemos, que não é pouca coisa. Talvez devesse dizer, será que não estamos priorizando dialogar com diferentes públicos ou fazer chegar nossas reflexões a diferentes públicos? Estamos fazendo esse exercício com nossos textos? Considerando ainda que esse esforço não se trata apenas de um exercício de comunicação e de difusão do conhecimento, mas de outras formas de fazer o conhecimento propriamente, de produzi-lo, de processá-lo. Quando os passos acabam se abrindo para um bocado de possibilidades acontecerem. Como a Mariana Cabral tem mostrado junto a grupos indígenas de maneira tão importante e instigante. Assim como, mais uma vez, eu menciono o programa Encontro de Saberes, que eu tenho realmente uma profunda admiração, um projeto revolucionário da educação no Brasil. Ainda sobre o assunto, gostaria de destacar que mestrados profissionais, falo em particular da experiência que tive no Prof. História, enriquecem sobremaneira esse desafio aprendizado em criar produtos para além ou junto a teses. Os mestrados e doutorados acadêmicos poderiam se inspirar mais nessas experiências e nas reflexões que surgem delas. Vamos ao terceiro desafio, a questão das narrativas arqueológicas, quando
os outros dois primeiros vão aos poucos se integrando a ela, ou seja, pensar o campo da arqueologia de maneira ampliada, tendo como referência aqui o campo dos estudos de cultura material, e pensar nas bases para renovarmos nossas formas de comunicação, de nossas narrativas e outras formas de produzi-las. Tive a experiência de levar para graduandos em arqueologia, em forma de disciplina eletiva no curso de graduação em arqueologia da UERJ, o papel metodológico que tem a construção da narrativa no processo de construção do conhecimento em uma pesquisa. Como historiadores já vêm mostrando através do paradigma indiciário da microhistória, da construção da história através de narrativas audiovisuais a partir da memória e do registro oral, que é análoga ao processo de edição de imagens na produção de um filme documentário, por exemplo, que tem 10 horas de gravação e precisa se transformar em um filme de 30 minutos. Quando então você monta a sua versão da história, integrando dados, referências bibliográficas, reflexões próprias, análises, em um argumento, um texto, com um começo, meio e fim. A escolha da estrutura desse texto não é nem deve ser ingênua ou ter pretensão de neutralidade. Como diz Dessertot, o tempo da pesquisa é cronológico, linear, é o tempo da experiência vivida, com começo, meio e fim. Não raro, o texto subverte essa temporalidade da experiência acontecida, uma vez conhecido o fim da história e o que se pretende refletir com ele ou a partir dele. Levar os estudantes a exercitar essa parte do ofício era um dos objetivos da disciplina, mas de forma interdisciplinar e integrada, tendo como suporte e parâmetro a materialidade e os espaços do mundo ao redor, a oralidade e a memória e princípios etnográficos de observação. Quando não, outras surpresas que apareciam no meio do caminho. E aqui eu pergunto, pense em contar uma história ou escrever uma história a partir do seguinte documento. Um testamento do século XVIII de uma liberta chamada Bárbara Maria da Conceição. Ela deixou por escrito, como último desejo, que as pencas de seu balangandã, que estavam espalhadas, guardadas nas casas de diferentes pessoas, fossem reunidas na hora de sua morte, para que fossem enterradas junto com ela. Esse documento foi apresentado em detalhes e analisado por Eduardo França Paiva, professor da UFMG. Eu também me aventurei a falar sobre os sentidos dessas miudezas para Bárbara, a partir desse documento e da bibliografia especializada. Agora eu pergunto, o que você escreveria de uma concha, um fragmento de telha, 3 fragmentos de tijolos, um pequeno quartzo, 4 fragmentos de faiança fina? Ou o que você escreveria sobre essa caneta? Ou sobre a cadeira sobre a qual está sentado ou sentada? O desafio é um pouquinho maior. Escrever a partir das coisas requer um treinamento. No caso do conjunto de fragmentos, de um contexto que precisaria de toda uma equipe, como a do Eduardo Neves, que eu me referi no início dessa fala, para produzi-lo. Como tem feito a parceria do Luiz Cláudio Simanski e do Flávio Gomes, para continuar com um exemplo dentro dos estudos de escravidão e diáspora, em diálogo com o caso da Bárbara. Mas também requer treinamento do olhar. O olhar para as coisas do mundo, da relação das coisas com as pessoas e os espaços, das paisagens. Para concluir,
faço referência aos achados que fiz nos olhares de nossos alunos quando saíram pela universidade e nos arredores dela, no Museu do Negro, no Museu do Folclore, no Parque da Chacrinha e em lugares assim na cidade do Rio, onde eles foram exercitar esse olhar e sua forma de registro escrito. Não vou poder citar todos, vocês me perdoem. Maria Luísa Mauller, com um texto que gira em torno de um lago, ensinou que a escrita não precisa ser linear, com começo, meio e fim, mas pode girar em torno de um ponto, ao observar e registrar o cotidiano do lago da UERJ. Giovana Medeiros Rosa deu voz e potência a Anastácia, escrevendo o texto em primeira pessoa, sendo ela mesma, Anastácia, a guia que leva o leitor a conhecer o Museu do Negro, numa experiência de beleza poética e força política que resiste aos tempos. Heikel Diniz, que ao invés de apresentar as 2 páginas orientadas para o exercício, se aventurou em uma descrição densa, minuciosa, de 11 páginas, exercitando traduzir o cotidiano de uma pista de skate ao lado do Maracanã, seus usuários, coisas e arredores percorridos. Radicalmente oposto ao que ele se propôs a fazer na transposição das coisas e dos espaços, no caso do Museu do Negro, assim como fez sua colega Ana Paula Monteiro, conseguindo aplicar princípios do realismo fantástico em diálogo com a literatura, explorando formas de brincar com a tradução da realidade. Bruno Ribeiro Pereira mostrou maestria no uso da documentação da própria narrativa registrada em 2018 para contrapor com entrevistas que realizou no ano seguinte, no exercício de metodologia de cruzamento de fontes em outra disciplina, quando ela, com a colega Isabel Mesquita, faziam observações e registros sobre as condições de conservação do Museu do Negro, então fechado pelas mesmas condições de conservação. Infelizmente, segue até hoje nessa situação. Ainda, Ivens Mendonça e Luiz Henrique dos Santos Leite deram exemplos ao mesmo tempo, semelhantes e opostos, com as formas de suas narrativas, de realidades que os atravessam de maneira tão sensível e impactante do ponto de vista político. E Sara Marinho, que, desafiada a ir além de uma mera descrição do hall do 9º andar no conjunto de prédios da UERJ, um lugar de passagem, de ir e vir, de nada, um não lugar, apoiada em Marc Auger, deu um lindo exemplo de uma estrutura de artigo acadêmico com a apresentação de um problema e a proposição para o seu desenvolvimento. Como disse, não teria como falar das narrativas dos 40 alunos que participaram nas 2 turmas que foram oferecidas nos últimos anos. Mas para uma ouvinte muito especial, nossa mascote anciã, aluna exemplar, Lourdes Silveira, deixa um recado. Eu ainda espero a sua narrativa sobre aquela criatura com pele de leopardo que apareceu em pleno uruguaiano que tanto te encantou. Não esqueci que você não esqueceu e eu continuo aqui esperando. Um abraço a todos que tiveram a paciência de chegar até aqui. Prometo que o próximo será mais colorido, cheio de efeitos artísticos do Word. Até mais.